RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Saccoenda Doido. Identidade, propósito e vida piedosa. Essas podem ser as palavras que definem nas entrelinhas a maneira profunda como Paulo começa a sua carta pastoral a Tito. Ali, naquela carta, Paulo, mediante a orientação do Espírito Santo, ensina para nós como a nossa teologia deve apurar nossa prática diária. E isso fica claro no início da carta. Amigo ouvinte, leia comigo o texto achado na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1, onde se acha assim escrito: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos e pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Que a nossa identidade esteja associada ao nosso propósito e que o nosso propósito de vida torne a nossa vida piedosa é que se acha nesta introdução da carta de Paulo a Tito. Para o autor sagrado, identidade não é o que somos, mas o que passamos a ser. Se o que você é o que você passou a ser mediante a obra de Cristo, então essa é a sua identidade. Essa é a sua nova natureza. Mas, se o que você é ainda é fruto de uma velha natureza não transformada, corrompida e presa nas coisas da carne, então fique sabendo que sua identidade ameaçará o seu propósito de vida. E com um propósito de vida ameaçado, não se admira que o desespero seja seu amigo, a tristeza seja sua companheira e o medo da morte o resultado final da sua fatura diária. Paulo demonstra sua identidade, uma identidade como aquela que é resultado do que ele passou a ser em Cristo. Ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Aqui ele está realçando a sua pertença e a sua função. Deus nos fez seus servos e Cristo nos faz seus apóstolos. Ou seja, servimos a Deus ao termos sido enviados por Cristo. Somos servos de Deus no coração e apóstolos de Cristo em nossa autoridade. Ou seja, falamos em nome daquele que nos enviou e somos pertença daquele que nos salvou por meio daquele que nos enviou. Essa dupla dimensão da nossa tarefa reforça o nosso propósito de vida. Uma vida que agora é nova. Servos de Deus e apóstolos de Jesus Cristo. Somos de quem servimos. Sim, meu ouvinte, você é daquele que serve. Romanos capítulo 6, versículo 20 a 23 está escrito assim: Porque quando ereis escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo que resultado colhestes? Somente as coisas de que hoje vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois de apresentar sua identidade, o autor sagrado reforça o seu propósito que está linkado à sua identidade, digamos assim. Ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e pleno conhecimento da verdade. O que está sendo dito é: eu fui chamado por Deus para maximizar, expandir e pregar sobre a fé daqueles e para aqueles que Deus escolheu. Sim, meu ouvinte, a fé é dos eleitos e os eleitos são de Deus. E este Deus suporta os eleitos quando a fé deles se enfraquece, pois aquele que tem os eleitos na mão espera que a fé deles cresça, floresça e vença. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 está escrito: De facto, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É triste ver pessoas pregando e falando sobre a derrota da igreja em razão das maldades que graçam e crescem no mundo. O aumento da maldade no mundo reforça a vitória da igreja.
É a igreja que sempre disse que o amor de muitos esfriará nos últimos dias. É a igreja que sempre pregou que os últimos dias seriam trabalhosos para os homens, pois eles seriam amantes de si mesmos. Meu ouvinte, saiba que o aumento da maldade no mundo é um reflexo de sua necessidade. O mundo necessita de um Salvador que ele conhece e despreza. Então, o que o mundo está a sofrer é o resultado de ter negado o Senhor da vida. O oposto da vida é morte. Morte é separação. Um mundo moralmente separado de Deus não pode fazer as obras de Deus. Nicodemos, ao conversar com Jesus em João 3,2, ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que fazes se Deus não estiver com ele. A nossa doutrina deve ser a raiz do nosso comportamento. Aqui estamos falando de uma vida piedosa. A palavra grega geralmente traduzida para piedade é a palavra eusebeia, que significa uma atitude pessoal para com Deus. Uma vida piedosa. Uma vida piedosa não é já uma vida de perfeição, mas de aperfeiçoamento. Piedade é a atitude pessoal com relação aos meios da graça que Deus mesmo determinou para a igreja. No meu texto de hoje, o autor sagrado associa o pleno conhecimento da verdade à busca pela piedade. Ou seja, precisamos estudar sobre Deus para viver para Deus. É necessário compreender as doutrinas para modificar as ações. Doutrina modificada, ação melhorada. Doutrina é teoria. A ação é prática e a prática não pode confundir a doutrina. Sabemos todos que conhecer doutrinas nem sempre produz uma vida de piedade, mas se espera que uma vida piedosa seja fruto de uma verdade conhecida. Buscar conhecer para melhor viver, e cada um de nós é convidado a repensar sobre a verdade que crê e que mais influencia o seu viver. Isso não é sobre ir à igreja, isso é sobre saber por que fazemos as coisas. A intenção é que reflete até onde somos realmente transformados. De acordo com a sua piedade, é que Paulo procurava promover a fé e o pleno conhecimento da verdade, e por isso ele nunca desanimou. Quando fazemos as coisas de Deus em resultado de uma vida com Deus, nunca desistimos de o servir, ainda que enfrentemos toda sorte de inimigos. Uma vida piedosa servirá de combustível enquanto fazemos a obra de Deus. Nunca iremos animar o povo de Deus se não tenhamos antes recebido vida da parte de Deus. Pedro fala sobre isso quando se referiu aos falsos mestres que gostavam de fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17, ali está escrito: esses tais são como fonte sem água, como névoa impelidas pelo temporal. Não podemos falar de paz de Deus quando nós mesmos estamos em guerra com Ele. Identidade, propósito e vida piedosa, tudo isso resulta do que Cristo fez na cruz por nós. Na cruz de Cristo, achamos nova identidade, redefinimos o nosso propósito de vida e vivemos de acordo ao novo teor de vida. Agora, somos novas pessoas, pessoas que se movem em direção ao novo céu e à nova terra, em resultado de terem sido feitos nova criatura em Cristo Jesus. Amigo ouvinte, tire um tempo, repense sobre sua presente identidade. Quem és tu diante de Deus? Que vida estás vivendo diante de Deus? E que esperança você tem perante a face de Deus que vislumbra na face de Cristo? Que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja o Senhor da nossa vida, hoje e sempre. Pense nisso, viva feliz com Jesus, fique com a bênção de Deus. Um abraço. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.